Então vamos lá, pessoal. Desse segundo bimestre, então, a gente vai estar vendo então a parte de sensoramento remoto, tá? A gente já tinha visto alguma coisa na aula, né? Só recapitulando a parte mais importante desses slides, né? Sensoramento remoto, a gente vai estar vendo como obter dados da superfície terrestre de longe. Normalmente, imagens é o que a gente se importa mais, mas dá para obter dados de uma forma que não seja exatamente decodificada na forma de imagens, pode ser traduzida na forma de números também, na forma de gráficos, que não é bem uma imagem, mas é uma representação matemática de algum fenômeno físico, né? Mas a nossa importância principal aqui se traduz na parte de imagem, tá? Mas os pixels, né? Os pixels são a menor quantidade de uma imagem, eles podem também ter números dentro dele. Na verdade, a máquina, né, o processador, entende os pixels como números, na verdade, né? Ele consegue processar uma imagem a partir de um código numérico, né? Então, na verdade, sempre vai ter um valor numérico lá por detrás daquilo que está sendo processado. Também interessa para nós mais a imagem, visualmente falando. Tá? E eu falei também que a radiação eletromagnética ela interage com a superfície dos objetos por onde ela passa. Né? Por onde ela passa, ela pode ter um desvio, né? Ela pode ter o que a gente chama de refração, por exemplo. Aqui, ó, ela passa de um meio menos denso para um meio mais denso, né? Dentro da água, né? Ela sofre um desvio, ou ela pode sofrer uma absorção, ou ela pode refletir, né? Ou ela pode ter a energia dela desviada para várias direções, né? Quando ela bate, por exemplo, dentro de uma gotícula de água, por exemplo, ela sofre difusão ou dispersão, né? Ou ainda pode existir radiação que não é provinda de uma fonte que nem a luz solar, mas ela vem de outras fontes, de outras luzes, por exemplo. Tá? Então, o nível de radiação que às vezes chega num sensor, seja num drone ou via satélite, ele é bem desviado até atingir a superfície terrestre e até chegar no sensor. Tá? Quanto mais alto tiver o sensor, mais desvio ele vai sofrer e as imagens sofrem mais distúrbios, né? E às vezes tem que corrigir essas imagens. Tá? Também tinha falado da assinatura espectral, que é o comportamento dos objetos da superfície terrestre referido a algumas partes da radiação. Essas partes a gente pode dividir em comprimentos de onda ou em frequências. Tá? Dependendo da frequência do comprimento de onda, a gente tem um tipo de radiação diferente. Por exemplo, a luz visível, né, ela é uma radiação que a gente enxerga, né, e ela se manifesta na forma de cores, né. Aqui no caso, parte dessa luz visível, ela fica em torno da cor azul, né, que está simbolizada pela letra B de blue. Parte da luz visível fica em torno da cor verde, parte da luz visível fica em torno da cor vermelha, né? Tanto que as telas, as projeções hoje, elas são feitas a partir de LEDs vermelho, verde e azul. Se você for perceber a nível microscópico, você vai ver que os LEDs eles têm essas cores, né? São as três luzes básicas para produzir qualquer tipo de cor. Se você quer uma cor mais clara ou menos clara, o que varia é a intensidade do brilho. Tá? No caso, aqui, o que indica a assinatura espectral? Indica que um determinado elemento, né, um objeto, ele reage às ondas de forma diferente, de acordo com o comprimento de onda. Algumas ele reflete mais, outras ele reflete menos, algumas ele absorve mais, outras ele absorve menos. Tá? Isso, dependendo do objeto, ele tem uma sensibilidade maior a um tipo de onda. Né? Por exemplo, aqui ao infravermelho, a diferença entre esses três tipos de objetos, entre esses três tipos de materiais, é maior. Que esse aqui reflete menos, esse reflete mais, esse reflete muito mais. Isso numa imagem é muito bom, porque é mais fácil distinguir os objetos. Isso que caracteriza a assinatura espectral, como um determinado objeto reflete certa parte da radiação eletromagnética. O que ajuda é possibilitar a identificação dos objetos em conjuntos de comprimentos de ondas diferentes. Tá? Esses conjuntos de comprimentos de ondas diferentes a gente chama de banda ou de canal. Tá? É um nome específico
para uma parte da radiação eletromagnética que a gente consegue, por exemplo, é, modular um sensor ou programar um sensor para que ele reconheça ou para que ele produza uma imagem só em torno do azul, ou só em torno do verde, ou só em torno do vermelho, ou só em torno do infravermelho. Tá? Que o infravermelho foi representado na cor rosa, mas não dá para enxergar o infravermelho de fato, tá? Bom, aqui as ondas que a gente mais usa no geoprocessamento, eu já tinha falado um pouco sobre isso, é da luz branca para cima, as ondas maiores, que tem menos energia, tá? A luz branca, ou a luz solar, né? A luz branca também vem das lâmpadas, né? A gente utiliza essa mesma luz nas lâmpadas. Daí o infravermelho, o micro-ondas e a rádio, tá? Normalmente aqui fica a faixa melhor de produzir imagem. Microondas e rádio são imagens mais restritivas, né? Por exemplo, microondas usa para imagens de radar, de aeroporto, né? Alguns casos assim, tá? Para produzir dados à distância, às vezes são transmitidos via rádio, tá? Que é melhor para transmitir, mas a imagem em si melhor ser decodificada a partir desse tipo de radiação aqui, tá? Bom, aqui tem um caso de uma imagem tirada via satélite, dá para perceber a resolução dela bem baixa, tá? E algumas cores que foram identificadas aqui, elas foram identificadas por alguns canais, não está retirando todas as cores da imagem, tá? Algumas cores estão sendo processadas e outras não. E algumas radiações elas estão sendo trocadas as cores, está sendo colocada uma falsa cor para aquela radiação. É o caso aqui, por exemplo, dessa cultura do milho. Tá? Não é que o milho é rosa, tá? A folha do milho é rosa. É porque a radiação que está sendo emitida aqui, o processador da imagem trocou pela cor rosa. Tá? Porque na verdade essa imagem potencialmente ela está feita com uma banda de infravermelho. Ela não está sendo feita com uma banda de luz visível, na verdade. Tá? Então ele foi colocado uma falsa cor para um determinado comprimento de onda, para ele identificar essa diferença. Bom, os sensores em termos de nível coleta a gente já tinha falado, se divide em nível terrestre, né? Aqui por exemplo um laser scanner, a câmera do seu celular, tá? Nível suborbital, aviões, drones e nível orbital, nível dos satélites. Tá? Aqui são um complemento a nível terrestre, as obtenções de imagens elas são mais restritivas, né? Você pode obter, talvez, que nem aqui, um modelo volumétrico de edificações, talvez, né? Mas uma imagem a nível terrestre é muito restritiva. Você tirar uma imagem da Terra, você teria que estar a uma certa altura, né, no topo de um edifício para conseguir uma boa visualização daquilo que tem na superfície da Terra. Né? Senão não consegue um pouco a área de cobertura. Agora, a nível aéreo, você já consegue uma boa área de cobertura. E ainda maior se você conseguir fazer um mosaico. Né? O que é um mosaico? Se você tiver de avião ou tiver de drone, você vai tirar várias fotos por segundo. E depois, com essas fotos, você consegue fazer um mosaico, você consegue sobrepor elas, verificar qual que é a posição, as coordenadas de cada foto, fazer uma correção se tiver aí uma diferença de ângulo entre as fotos, para produzir um modelo da imagem maior, né? Que a gente chama do mosaico. Quando ele passa pelo processo de correção, ele é chamado de ortomosaico, que esse processo de correção é chamado de ortoretificação. Também com os mosaicos. Professor, Oi. você vai apresentar o slide? É que não está compartilhando nada. Ah, bom que você falou, mas eu estou gravando a tela, pelo menos. Beleza. Ah, mas não tem problema, vocês não, na teoria vocês não perderam. Mas bom que você me avisou via áudio, porque senão vocês não estão vendo nada aí. Eu estou falando sozinho. Mas obrigado, viu? Bom, a parte que vocês perderam, na verdade, é a parte que eu já tinha dado na sala, por enquanto, tá? Então é só uma recapitulação mesmo, tá? Essa parte dos níveis de coleta. Agora está aparecendo, né? Agora sim. Perdão, mas valeu, viu? Obrigado. Bom, aqui, em termos de resultados produzidos também por avião,
Tá? Aqui a gente tem uma diferença entre um modelo digital de superfície e um modelo digital de terreno, que são tipos de modelo numérico de terreno. Tá? Os modelos numéricos de terreno eles podem produzir uma imagem volumétrica, só que aqui tem uma diferença dessas duas imagens, desses dois modelos volumétricos. Né? Esse primeiro aqui, a gente consegue ver tudo que tem da superfície, a altura das árvores, a altura das edificações, a altura da cerca, da terraplanagem, da cultura, tudo aqui. Esse aqui, ele tirou o que está em cima da superfície e ficou só o terreno. Tá? Para isso ser produzido, né, só o terreno, normalmente a gente tem que ter um levantamento topográfico do terreno. Tá? Existem formas de tentar fazer um modelo digital do terreno a partir de satélite, mas normalmente é preciso de algum tipo de auxílio, porque o computador às vezes não sabe, né, tipo, qual que é a altura da edificação, até que ponto começa a fundação, até que ponto começa o solo, né, tipo, qual que é a altura das árvores. Então, para ele produzir um modelo de terreno, né, para ele decodificar só tirar o que tem em cima do terreno é mais difícil. É preciso alguns parâmetros. Daí é mais fácil você fazer um levantamento topográfico para produzir isso aqui. E o de superfície não. De superfície, fazendo um levantamento aéreo com um drone que consegue tirar várias fotos, né, e produzir um ortomosaico, a partir dessas imagens também é possível, tá, produzir um levantamento da superfície, tá? Porque como todas as alturas elas têm coordenadas, né, dá, a partir do ortomosaico, fazer um processo que a gente chama de paralaxe, que é o mesmo processo que os olhos fazem. E ele tem um sensor de profundidade. Dá para calcular a profundidade dos elementos, a altura dos elementos, a partir de várias fotos. Tá? Então, é possível fazer um modelo tridimensional a partir de um ortomosaico. Tá? Nível de coleta orbital dos satélites, eu acho que eu tinha parado por aqui. Os satélites podem ter uma órbita polar ou uma órbita que acompanha o nível dos paralelos. Tá? Nesse caso de órbita polar, por exemplo, aqui está colocado satélite de recursos naturais. No sentido que você vai fazer uma varredura em vários locais do planeta Terra, não só em um local. Então é necessário que você passe por todos os locais. Agora, quando você quer ver a evolução de um determinado local com o tempo, você precisa de um satélite que teoricamente ele fica parado naquele local. E para isso ele tem que ter uma órbita que acompanha o giro da Terra. Tá? Então, nesse caso, ele precisa ter esse tipo de órbita que é geoestacionária. Tá? No caso, um satélite meteorológico. Você tem que ter ali o acompanhamento de todo o país, né? Vai acompanhar ali as massas de ar. Então, você precisa que ele fique tecnicamente parado ali para você ver a evolução, né? Porque senão você não vai conseguir obter as imagens com o tempo. Bom, os sensores, basicamente, aqui tem algumas partes do sensor. Nada que precisa decorar muito, né? Basicamente, o sensor ele entra por uma lente, uma antena que capta, detecta essa radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética na forma de ondas, né? Ela é processada e dentro do processador é transformado em um sinal. Esse sinal é decodificado por um algoritmo, um programa, que vai produzir alguma coisa, seja um gráfico, uma imagem, uma tabela com valores. Tá? No nosso caso, imagens seria interessante. Os sensores eles podem trabalhar com vários tipos de radiação, casos multiespectrais ou hiperespectrais, ou tem sensores que só detectam uma parte da radiação, uma banda, uma faixa só que nem os sensores pancromáticos que trabalham só com imagens tons de cinza. Não vai reconhecer as cores, por exemplo. Bom, aqui tem uma coisa importante a respeito das imagens, principalmente. Tá? Não só a nível orbital, tá? Mas principalmente orbital, mas a gente tem que a resolução de uma imagem ela pode ser caracterizada de 5 formas. Tá? A primeira que eu vou caracterizar chama resolução digital. Esta aqui. Na resolução digital, nós temos aqui que a ideia de resolução digital é a quantidade de pixels ou pontos por área de uma imagem.
que nem aqui polegada de uma imagem. Polegada quadrada, para ter uma noção correta. Tá? Então, se a gente pegasse aqui uma polegada mais ou menos 2,54 centímetros. Tá? 2,54 centímetros, 2,54 centímetros de uma imagem. Um quadradinho de 2,54 por 2,54. E se a gente contasse todos os pixels ali, ou todos os pontos ali, nós teríamos uma unidade de resolução digital. Tá? Pixels por polegada, PPI, é para imagens de tela, monitor. E pontos por polegada é para imagens impressas, tá? Pela diferença de produção da imagem. Mas é praticamente a mesma ideia. Tá? Quanto mais pontos, mais pixels por área, melhor, porque a imagem fica bem mais definida, que a gente consegue perceber aqui pela diferença das duas imagens. Agora, uma coisa parecida, mas que não é igual, é a resolução espacial. A resolução espacial tem relação com a digital, mas aqui o que é enfocado na resolução espacial é o tamanho do pixel, não a quantidade de pixels por área. Então, no tamanho de um pixel, ela se refere a qual é o tamanho real coberto da superfície da Terra a partir do pixel produzido na imagem. Então, cada pixel na imagem tem qual tamanho real? Então, aqui a gente tem um que tem um tamanho de 1 metro, outro que tem tamanho de 15. Tá? Aqui tem uma ideia de resoluções, por exemplo, de imagens normalmente tiradas de satélite. Até 5 metros são imagens de alta resolução. Isso quer dizer que cada pixel da imagem representa 5 metros da superfície real da Terra. Média resolução vai até 20 metros e baixa resolução até 1 quilômetro. Por exemplo, imagens que vai pegar um país inteiro, por exemplo. Cada pixel lá tem 1 quilômetro de superfície da Terra. Tá? O que ajuda a ter uma alta resolução? É que você vai distinguir melhor os objetos. Uma imagem, por exemplo, com pixels de 1 metro, você vai distinguir coisas que têm mais ou menos esse tamanho. Se sua imagem tiver pixels de 1 quilômetro, tudo que tiver dentro de 1 quilômetro quadrado você não vai conseguir observar. Vai ficar uma cor só. Porque o pixel vai ficar um tom só. Você não vai conseguir ver o que está lá dentro. Então fica bem mais restritivo. Aqui, por exemplo, essa imagem ela tem um pixel do tamanho de 30 por 30. Tá? Perceba que de longe dá para perceber a forma dos elementos da paisagem. Tá? Então aqui a gente percebe a forma do rio, a gente percebe a floresta, os rios, a vegetação, mas não dá para perceber se tem cidades, quantos prédios, se tem alguma pessoa, por causa dessa resolução espacial. Então aqui tem que ter cuidado. Quanto maior for a resolução espacial, aqui, ó, quanto for maior o tamanho do pixel, né? O que ela está querendo dizer aqui? Ó? Quanto maior o tamanho do pixel, a resolução espacial é baixa. Tá? Quanto maior for o tamanho do pixel. Para a resolução espacial ser alta, o pixel ele tem que ser pequeno. Tá? Então ela é inversamente proporcional aí ao tamanho do pixel. Essa é a diferença do digital. Né? O digital está preocupado com a quantidade de pixels. O espacial está preocupado com o tamanho do pixel. Aqui a gente tem alguns satélites e o tamanho de alguns pixels produzidos pelas imagens e os sensores aqui, os tipos de sensores dos satélites. Hoje em dia a gente tem sensores aqui mais precisos. Se bem que do satélite do Brasil, que é o CBERS, parceria com a China, aqui está 20 metros, está desatualizado, a gente tem hoje um de 2 metros, mas ainda não é dos melhores. Existem outros satélites aí com resoluções espaciais muito boas, por exemplo, aqui da ordem de centímetros e milímetros também. Aqui nós temos o terceiro tipo de resolução, que é a resolução espectral. Dessa resolução espectral, nós temos que uma imagem ela pode ser produzida pelos sensores a partir de várias radiações, de vários pedaços da radiação eletromagnética. Esses pedaços, essas faixas ou conjuntos de onda, a gente chama de bandas. Então, se um sensor consegue produzir uma imagem com várias bandas, a gente chama que a imagem ela tem uma resolução espectral alta.
né? Porque ela foi produzida com uma faixa de ondas bem grande. Dá para separar ela em várias bandas. Tá? Se o sensor não tem a capacidade de se dividir por bandas, eles têm uma banda só, que é o pancromático, tá? Então a imagem ela não vai ter uma resolução espectral mais baixa. A ideia da imagem ter uma resolução espectral mais alta é que ela possa ser separada por bandas, por parte de radiações. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem que ela foi distinguida em algumas bandas do infravermelho. Tá? Praticamente não tem muita diferença entre as imagens aqui, mas dá para perceber que elas distinguem alguns elementos melhores para esse canal aqui. Para esse canal aqui, tem uma diferença bem sutil em comparação com essas aqui. E essas aqui também ficam bem diferentes dessas anteriores aqui, ó, tá? Fica mais distinguido, um contraste melhor aqui. Essa aqui, inclusive, não aparece direito essa região, justamente porque algumas faixas de comprimento de onda foram separadas, tiradas, ou algumas foram incluídas, tá? Bom, deixa eu só fazer uma pausa. Resumindo a gravação, então, estava falando da resolução espectral, definida aí, então, pelos vários comprimentos de onda, que uma imagem pode ser separada, faixas delas, que a gente chama de bandas ou canais. Isso depende exclusivamente dos sensores que produzem a imagem. Tá? Você ainda pode trabalhar uma imagem pronta e depois reprocessar ela na forma de separar por bandas e canais. É o que a gente chama hoje de filtro, né? Você facilmente consegue dar um filtro na imagem, por exemplo, quando clica lá na tela, escolhe lá uma tonalidade, um contraste diferente, regula a cor. O que você está fazendo é que uma forma de regular os canais da imagem ali, separando alguns comprimentos de onda, deixando-os mais atraentes ali. No caso, você está regulando a da luz visível, né? A do infravermelho e outra aqui que nem micro-ondas, você precisaria aí de outros tipos de sensores também. E a imagem produzida, ela vai ser produzida na forma de falsa cor, porque a gente não enxerga essas radiações, tá? Bom, aqui tem alguns exemplos, eu não vou ficar enfatizando os exemplos que a gente tem nos satélites, tá? E aqui, por exemplo, está mais ou menos escrito o que eu quis dizer a respeito do uso das bandas, que tem a ver com a assinatura espectral, tá? De você ficar com um material que consegue ser mais bem distinguido em algumas bandas do que outras. Aqui, por exemplo, é uma imagem de Ubatuba produzida por 3 canais de um satélite. Um canal azul, verde e vermelho. Perceba que aqui a cor da imagem ela é bem parecida com o que a gente veria se a gente estivesse de um avião, por exemplo. A cor do mar aqui, uma cor do mar realmente parecida com o que a gente veria da praia, ou dos elementos aqui da área urbana, por exemplo, dá para distinguir razoavelmente onde que é a mancha aqui de ocupação urbana, né? E onde que é a região não ocupada, aqui na vegetação, né? A serra, parece que é uma serra, porque tem um sombreamento aqui, né? Mas a gente vê que está bem ocupado por vegetação, né? Uma mata, por exemplo. Tá? Bom, agora, se a gente retirar outros canais, por exemplo, ó, são outros canais parecidos com os anteriores, só que eles têm faixas de comprimentos de ondas diferentes. Tá? É um canal também perto do azul, só que não pega todos os azuis. É um canal do perto do vermelho, e aqui um canal do verde que pega bem pouco do verde, por exemplo. Tá? Então, não são os mesmos canais, tá? Eles separam parte do comprimento da luz visível. E agora, ó, perceba, nesse caso, o resultado da imagem, retirando algumas ondas, né, fica mais nítido para enxergar, por exemplo, o relevo. Né? Praticamente não dá para perceber agora a vegetação. Então, o material que fazia a emissão da radiação da vegetação não é percebido, né? A gente só percebe aí praticamente o relevo, né, com mais distinção. E a mancha urbana que era meio vermelha, meio rosa, agora está meio verde, meio azul, né? Tá com uma cor diferente. Também dá para distinguir bem onde ela está, mas a gente não consegue mais ver a vegetação, tá? Não dá para perceber mais a vegetação, tá? E aqui o mar, ele ficou mais escuro nessa banda também, tá? Ele absorveu mais
não refletiu tanto nessa banda aqui que foi calibrado essa imagem. Então, às vezes dá para você perceber melhor ou diminuir pior uma determinada imagem a partir daquilo que você consegue compor a partir das bandas, no caso. Aqui eu percebo melhor, bem melhor o relevo. Ó, nessa imagem não dá para perceber tanto o relevo. Essa aqui dá para perceber muito bem. Para produzir um modelo digital de elevação, seria melhor produzir a partir desse tipo de composição do que do outro tipo de composição. Deixa eu só desligar esse telefone aqui. Bom, continuando. Aqui tem alguns exemplos de imagens produzidas pelo Landsat, tá? Também dividida por bandas, tá? Aqui do infravermelho, por exemplo, foi produzida com uma falsa cor. E aqui cores naturais de uma imagem produzida na luz visível. Isso tudo é resolução espectral. O quarto tipo de resolução é a radiométrica. A gente pode caracterizar uma imagem pelos níveis de brilho ou níveis de tons de cinza. Tá? Isso quer dizer, tirando as cores, o que sobraria de detecção de uma imagem seria o nível de reflectância, o nível que ela reflete a radiação. Isso dá uma ideia do brilho da imagem. Tá? Em termos de níveis de brilho, mais básicos são dois níveis. Tá? Por exemplo, um totalmente preto, onde a imagem absorveu a radiação, um totalmente branco, onde a imagem refletiu toda a radiação. Aqui já tem 4 níveis de cinza, né? Com 4 tons de cinza, 4 níveis de brilho, ó, já dá para identificar muito melhor os elementos da paisagem em termos de distinção. Aqui não muito bem, aqui já fica um pouco melhor de você identificar, por exemplo, aqui, ó, o tamanho dessas quadras, se for um loteamento, né? Aqui dá para distinguir um pouquinho melhor a região de ocupação, onde ela começa, onde ela termina, né? Então fica um pouquinho mais fácil de entender aqui o que tem. Tá? Aqui com 32 níveis de cinza já fica bem mais fácil de distinguir o que tem e o que não tem, com maior precisão. Em 256 níveis quase não tem diferença, tá? Porque isso é uma limitação nossa do olho. Tá? O olho ele não consegue identificar mais do que 30 tons de brilho. Tá? A gente tem dificuldade de perceber a variação entre esses tons. Então, até 30 tons de brilho dá para a gente identificar com boa clareza essa percepção, essa diferença aí numa imagem, por exemplo, pancromática. Então, isso tem a ver com a resolução radiométrica da imagem. Tá? Agora, a resolução temporal, o último tipo de caracterização da resolução, se refere a uma imagem que ela pode ser produzida, por exemplo, a partir de um satélite geoestacionário, e isso evoluir então com o tempo. De certa forma, a gente vai perceber o quê? Que naquele mesmo local, as imagens elas vão sofrendo alterações a partir das evoluções antrópicas ou naturais da superfície da Terra, né? Que no caso, antrópicas, produzidas aqui no desenvolvimento urbano de Maringá, né? Que nós temos aqui a evolução aqui do novo centro de Maringá, ó, 2003, né? A linha de trem passando aqui, ó, no meio de Maringá, tinha alguns viadutos. Nem sei se isso aqui é viaduto ou é cruzamento em nível. Acho que era viaduto, né? 2003. É que eu não estava aqui em 2003. Eu vim para Maringá em 2005. Antigamente era viaduto, né? E daí foi rebaixado o nível da linha de trem. Deixa eu tirar esse negócio que está atrapalhando. E hoje a gente tem um novo centro bem desenvolvido, né? Com vários e vários prédios bem altos ali também, né? Aqui não tem nada. Em 10 anos, 15 anos já começou a pipocar do prédio ali, né? Então uma diferença de 20 anos aí. E quanto mais fotos você tiver aí com a evolução do tempo, a gente diz que a resolução espectral das imagens, né, daquele local é mais alta, né? É maior. Tá? Então, resolução temporal, eu falei espectral, perdão. A resolução temporal ela é maior quanto mais datas diferentes para o mesmo local
você tem daquela imagem produzida da superfície da Terra. Então, você consegue variar ali a evolução daquela região, em termos de produção de imagem, né? A partir de um satélite geoestacionário. Então, você consegue aí ter uma resolução temporal mais alta, né? Como se você evoluísse com o tempo, tivesse uma barrinha, você fosse evoluindo assim, a, a, como se tivesse uma câmera de parada e realmente só mostrando passar o time lapse, né? Então isso tem a ver com resolução temporal, tá? Bom, aí acaba a parte de sensoramento e começa a parte de fotointerpretação. Tá? A fotointerpretação ela é bastante útil no sentido de que a gente precise avaliar como está sendo o desenvolvimento de uma certa região da superfície da Terra, seja em termos urbanos ou rurais, de qualquer forma que seja, a fotointerpretação ela está com esse foco de interpretar que elementos existem numa imagem. Tá? Isso é fácil de perceber quando você tem uma imagem a nível terrestre, mas uma imagem de avião ou uma imagem de satélite, às vezes não fica muito fácil você distinguir o que tem naquela imagem. Você precisa de uma interpretação da imagem, uma lógica. Essa lógica a gente chama normalmente de chave de interpretação. Você vai elencar lógicas de interpretação de uma imagem, padrões de interpretação de uma imagem. De que forma a gente produz essa lógica? A partir de umas características que a gente consegue distinguir da imagem. Aqui delas temos algumas que a gente vai explicar melhor nos slides. Por exemplo, a cor. A cor, basicamente, numa imagem que é pancromática, não vai ser o elemento que vai ajudar a gente distinguir, né, a imagem. Não é uma imagem multiespectral, hiperespectral, colorida, né? Então a cor pode ajudar a gente a identificar alguma coisa, né? Aqui no caso, a cor, a gente percebe tons de verde, tons de roxo com cinza e uma cor mais escura aqui na imagem. Bom, aqui a cor ela dá dando uma ideia, por exemplo, das áreas que não têm ocupação urbana, no caso aqui esses verdes, né, e esses cinzas, roxos mais que tem vamos dizer assim, não tem uma grande diferença. E aqui onde está meio pipocadinho aqui, ó, que na verdade já é uma situação de textura, nem sei se dá para dizer que é cor, já é uma região de ocupação urbana. Aqui, na verdade, a cor mais ou menos identifica onde há cultivo ou há vegetação, onde não há vegetação. Onde não há, no caso, teria essa cor mais rosa, mais cinza, mais branca, por exemplo. E essa cor bem escura aqui, dá para a gente deduzir que é um corpo d'água, tá? Porque em vários tipos de radiação, a água, na reflexão, ela absorve muito. Ela não reflete muito bem a água nas radiações que a gente tem, né, a nível do sensor, tá? A gente teria que ter um sensor aí de infravermelho ou algum outro tipo de sensor para produzir uma imagem que a água reflita bem. Normalmente os corpos d'água eles refletem escuro na imagem, tirada via satélite. Tá? Então isso aqui é um rio, provavelmente, tá? É um rio. Aqui, ó, onde está bem escuro, a gente pode desconfiar então que são lagos, tá? Açudes, por exemplo. E aqui a gente percebe que tem uma linha aqui também, ó. Provavelmente uma estrada, né? Que é algo não parece muito natural. Mas aqui a gente está enfatizando por enquanto a cor, tá? Pode ser cor verdadeira ou falsa cor também se for produzida uma imagem em infravermelho. Outra coisa que a gente pode ajudar a identificar numa imagem é a textura, tá? A textura, ela ajuda bastante a identificar alguns certos tipos de padrão, que nem eu tinha explicado aqui. Eu acho que essa região aqui é uma região urbana por conta da textura. Aquela é uma textura mais pipocadinha, que dá a ideia que tem elementos pequenos aqui, que tivesse uma resolução melhor, daria para distinguir melhor. Mas aqui onde a textura é mais lisa, provavelmente é uma região de cultura, onde os elementos são tão pequenos
né, que não dá para distinguir melhor, então fica uma região muito lisa em termos da imagem. E como as edificações são um pouco maiores, até que dá para distinguir melhor, por isso que a textura é um pouco mais rugosa. Aqui, como é um corpo d'água, a textura é totalmente lisa também. O que acontece parecido com essa imagem. Ó. Perceba que aqui, ó, onde tem um corpo d'água, a textura é fina, lisa, né? Porque as ondas da água aí não vai aparecer com tanta clareza na imagem, a não ser que seja uma corredeira, daí você veria umas espuminhas aqui na água também. Né? Agora, onde a textura da imagem começa a ficar mais média aqui, por exemplo, ó, você consegue perceber uma certa diferença em relação a isso aqui e desconfiar que não é água. Né? Então pode ser o quê? Uma plantação, aqui no caso, uma vegetação rasteira, né? Então dá para perceber aqui no caso que isso aqui não é mais água, é um outro elemento da superfície da Terra. Aqui talvez uma rocha, um cara de rocha. E outra aqui uma textura bem grossa, como se fosse feita lá com um spray, por exemplo. Que a gente pode desconfiar que é uma vegetação de mata, né? Mais alta do que essa aqui. É uma vegetação diferente dessa aqui. E tem uma distribuição diferente. Enquanto essa aqui é mais regular, essa aqui é mais irregular, mais natural. Provavelmente, então, essa aqui seja uma área de lavoura e esse aqui seja uma mata nativa, né, por exemplo. E ainda outra coisa que não é bem relativa à textura, tá, mas que a gente pode usar também para identificar na imagem, é o padrão natural e o artificial, né? Dá para perceber que aqui a distribuição desse padrão, dessa textura, ela não é, vamos dizer assim, bem regular. Aqui é mais denso, aqui é mais esparso, né? Aqui é mais esparso, aqui é mais denso, ó. Em torno do rio é mais denso. Então, por isso dá para perceber que isso é uma coisa mais natural. Aqui não, é tudo meio igual. E ainda tem umas estradinhas aqui, parece, ó. Algo que foi feito potencialmente pelo ser humano, né? Ó. E outra coisa aqui, ó. Aqui tem uma estradinha maior, por exemplo. Deixa eu ver. Olá. Aqui, na verdade, não é uma estradinha maior. Aqui, potencialmente, tá? É uma região que foi cortada da lavoura, aqui é uma região que foi cortada da vegetação nativa, ela continua sendo cortada aqui, tá? Isso aqui é uma região onde está passando uma linha de transição de energia, tá? Porque tem aqui uns elementos quadradinhos aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui, e lá para frente tem outro. Ah, peraí, tô ouvindo um ruído aqui, eu só vou... Ah, tá. Ia pedir para desligar o áudio, só para não atrapalhar a gravação, tá? Então, aqui, ó, esses quadradinhos potencialmente são torres de distribuição de energia, tá? Isso aqui, numa imagem dessa resolução, não dá para perceber direito. Se a gente conseguisse dar um zoom e ver melhor, talvez você conseguiria até ver as linhas aqui. Tá? Numa imagem do Google Earth, por exemplo, você consegue ver isso, por exemplo, lá saindo da usina da Itaipu, ou aqui em Maringá mesmo, você consegue perceber em vários lugares as linhas de transmissão de alta tensão. Aí você consegue perceber que elas têm essa faixa de passagem aqui, né? Que, dos elementos que precisam estar em volta uma certa distância, né, de segurança. Né? Bom, isso a gente chama de padrão de tamanho também, né? Pelo tamanho desses elementos, ó, eu consigo deduzir que é uma torre de transmissão. Ó, pelo padrão desses elementos, eu consigo diferenciar desses que são elementos aqui, né, que não são edificações convencionais. Né? Consigo diferenciar aí, né, o tamanho e o porte das edificações. Aqui daria para perceber, né, que é um estádio e aqui, comparativamente a esse, um outro que foi edificado aí próximo. Então, aí pela questão do tamanho, eu consigo diferenciar os elementos, né? Aqui, tanto pela cor do telhado, pela textura, pelo tamanho, eu consigo me localizar, né? Que elementos são esses, aonde eu estou, qual avenida é essa, né? Consigo me identificar por esses padrões. Outro tipo de padrão é a forma, o formato, né? Que nem aqui, o formato circular, formato que mais ou menos oval, identificaria que tipo de edificação é essa que eu estou tratando. Esse formato aqui,
né, facilmente seria interpretado aí a partir de quem já conhecesse a região. Agora, uma foto assim, por exemplo, o formato ajuda a identificar, por exemplo, se a gente tem alguma coisa natural ou artificial, produzida aí pelo ser humano, né? Aqui a gente tem elementos de formatos irregulares, por exemplo, esse aqui, ou esse outro aqui. Potencialmente são rios, ó, vistos de longe, tá? Rios, outro rio aqui. E tem outros de formato regular, se a gente for perceber, ó, tem umas faixas meio retangulares aqui, ó, retângulos, retângulos, vários retângulos. Aqui tem uns quadrados e aqui um monte de círculos. Tá? Isso aqui provavelmente são as áreas plantadas, né, a nível rural, uma área rural de uma cidade, tá? Onde no caso aqui elas estão numa falsa cor ou numa banda que pegou uma parte da luz visível, mas não toda a luz visível, né? Porque está meio estranha essa cor, tá? Não é uma cor aí potencialmente real, provavelmente uma falsa cor, tá? E esses redondos aqui são plantação na forma de pivô, no caso, né? Que daí por isso que fica esse círculo aqui, diferente dessas regiões plantadas em faixas, em talhões retangulares. Bom, além da forma que ajudaria a identificar aí o próprio bairro, né? O tipo de edificação, também a gente pode ter padrões. Padrões aí produzidos por um conjunto de elementos. Por exemplo, aqui pela cor, pela textura, pela forma e pelo tamanho das edificações, pelo tamanho das quadras, eu já consigo identificar que esses loteamentos são de uma região mais popular. Que as casas aqui são mais térreas, o tamanho do lote é menor, as quadras são mais compridas, tem uma densidade aqui relativamente mais baixa, porque as edificações são mais baixas, não são prédios que a gente tem aqui. Então a gente consegue identificar que é um bairro residencial, aqui foi classificado como popular. Eu precisaria de mais informações para saber se é popular ou não, se é uma zona de interesse social, né, de habitação de interesse social, para ter essas características. Mas por padrões a gente conseguiria identificar isso. Aqui o padrão já, ó, a cobertura das edificações é mais cinza, mais metalizada, mais brilhante. Os tamanhos dos lotes são maiores, né? Tem aqui grandes edificações. Potencialmente essa região ela já passou para uma região mais comercial, né? Onde eu tenho aqui várias empresas no caso. Tem alguns parques aqui, parece umas praças, algumas coisas assim. E aqui, por exemplo, eu tenho algumas ocupações irregulares. Então, é uma região que, por exemplo, ó, perimetral, que perimetral não, limítrofe da zona urbana, potencialmente seja uma zona de ocupação irregular, né? Uma favela também está caracterizada aqui. Tá? Então, a partir desses padrões, sejam uniformes ou não uniformes, a gente pode caracterizar e, por exemplo, mensurar a área de cada tipo de ocupação. Então, a gente poderia fazer um contorno aqui, mais ou menos, e mensurar a região de ocupação de baixa densidade. Depois, fazer uma área aqui e mensurar a região de média densidade. Aqui parece que já tem os edifícios mais altos, ó, porque dá para ver a sombra dos edifícios. Então, eu colocaria aqui uma região mais central de alta densidade. E assim por diante, a gente poderia fazer limites, né, de zoneamento e ocupação aí realmente efetivos, né, porque tem o plano diretor, tem aí essas situações, a gente poderia realmente olhar aqui na imagem para ver o que realmente existe lá ocupado e edificado a partir das imagens. Bom, tinha acabado de falar da sombra ali dos prédios, né? É outro elemento que pode ser utilizado aí para identificar as imagens, tá? A gente pode identificar aí se uma edificação é alta, verificando se tem uma mancha próxima, escura, uma sombra, né? Porque as imagens, elas não são exatamente tridimensionais, né?
mas elas podem carregar essas sombras consigo de uma forma que a gente consiga perceber a altura da edificação. Às vezes dá para ver um pouco da altura da edificação, porque a região mais central da imagem é que fica mais vertical. As bordas da imagem tendem a ficar um pouco inclinadas em relação à posição da câmera, do foco da câmera. Então, às vezes dá para você perceber um pouco de inclinação das edificações também. Tá? Senão, você vai perceber pela sombra, dependendo aí da resolução temporal, né? Da data e da hora que foi tirada a foto. Ah, também ajuda a identificar, às vezes, o relevo. Tá? A sombra, ela vai dar uma ideia aqui do relevo. Onde tem mais sombra, você vai conseguir identificar ou modelar matematicamente a altura dos elementos. Aqui a altura do relevo, as altitudes. Tá? Isso também ajuda a perceber se temos relevos mais íngremes ou mais suaves. E por último, o último parâmetro que ajudaria a gente identificar seria o contexto e localização. Né? Isso é a ideia de você ter um conhecimento do contexto ou do local que foi retirada a imagem. Tá? Nesse sentido, você precisaria então ter um certo nível de conhecimento, e a partir desse certo nível de reconhecimento é que você conseguiria identificar os elementos da imagem pelo contexto. Né? Por exemplo, vamos dizer que dessa imagem que seja uma cidade que eu conheça que tem uma barragem. Então, eu sei que tem uma barragem. Então, se eu ver algum lago, eu vou lembrar, aqui provavelmente nesse lago é a região da barragem, porque eu tenho um contexto de que eu sei que ali tem isso. Né? Eu sei que na cidade tem um rio. Então, onde tiver aqui o rio, eu vou lembrar, esse aqui que é o rio que passa na cidade. Então, pelo contexto de eu saber que existe, né, um determinado elemento da paisagem, isso me facilita já a identificação da imagem produzida. Tá? Bom, esses são os elementos que a gente pode ter numa chave de fotointerpretação. Tá? Bom, essa fotointerpretação ela pode ser feita normalmente manual, tá? Você faz ela sozinha, tá? Ou você pode ter um software que faça a fotointerpretação e tipo delimite as áreas da imagem ou os objetos da imagem para ti, a partir de um programa, um algoritmo que vai tentar identificar a partir desses elementos ali, daqueles padrões, daquelas características. Quando o software consegue produzir esse tipo de fotointerpretação de maneira autônoma, onde o analista não vai ter quase nenhum controle da produção da imagem, aqui está falando de separação entre as classes. Separação entre as classes quer dizer que na hora de produção da imagem, ele vai separar a imagem como se fosse um mapa temático. Ele vai separar por áreas, cada área com um tipo de ocupação diferente. Ele vai tentar identificar um padrão. Então, ele vai separar ali os pixels, os padrões dos pixels, a partir de uma classe. Né? E daí essas classes, a gente pode dar nome para essas classes. Seja ela classe solo desnudado, vazio urbano, é, alta densidade, região comercial, é, parque, algum elemento que, a partir da foto e interpretação, foi identificado, a gente pode dar um nome depois que foi produzida essa classificação. Bom, e essa classificação também ela pode ser supervisionada no sentido que a gente vai ajudar o software a identificar a imagem, dando algumas pistas para ele da onde que está aquele tipo de é, área, como se fosse uma inteligência artificial, que a gente vai ensinando para ela como que vai fazendo, entendeu? Então a gente vai dando umas dicas, tipo, a gente mesmo vai delimitando na imagem, ó, essa área é uma área de ocupação urbana. Né? Da próxima vez ele vai reconhecer a partir daquilo que você classificou, ele vai reconhecer a partir daquele padrão. Então, a gente chama isso de classificação supervisionada.
Você vai assistindo o resultado do software. Tá? Bom, aqui tem um estudo de caso que foi produzido que vai dar uma ideia de entendimento do que seria uma fotointerpretação. Foi feita uma delimitação de uma microbacia, tá? E a ideia desse estudo era verificar a alteração do uso da cobertura da terra, principalmente em situação das áreas, a relação com as áreas de preservação permanente, as APPs. Tá? Foi tentado caracterizar tudo que tinha na superfície da Terra, fazendo uma divisão em duas classes básicas, o que é natural e o que é antrópico. Foi levantado dados aqui a partir de bancos de dados oficiais. Tá? Então, aqui mostra quais foram os institutos que foram pesquisados, que foram utilizados aí com essas fotografias. A resolução temporal das imagens, 72, 94 e 2010. Foi feito um buffer. Buffer é um comando de análise espacial, onde você faz um contorno, uma área de influência, e essa área de influência ela foi feita aqui em torno do rio, né? 30 metros de offset do rio, para quando os cursos d'água têm menos de 10 metros, e daí vai variando conforme mais o curso d'água aumenta, e 50 metros para nascentes. Foi feito um buffer dessas regiões. E foi elaborado um gráfico demonstrando as áreas de APP em relação às outras áreas. Então, começou mais ou menos assim, ó. Pegou uma região de interesse de estudo, delimitou aqui um rio, fez aqui um contorno do rio. Esse processo aqui foi feito na mão mesmo, tá? Foi desenhado um vetor aqui, ó, com muita calma, em cima da imagem, georreferenciada, com as coordenadas certinhas. Alguém foi lá, pegou uma linha e fez esse desenho. Tá? Mesma coisa aqui, fez um desenho aqui do rio principal. Tá? Uma linha, fez o desenho para delimitar aqui por onde ele está passando. Tá? Aparentemente fez também dos afluentes, com um contorno mais fraquinho também. Tá? Depois, aqui, para fazer esse vermelho, precisou daí da topografia, tá? Para isso aqui precisa da topografia para fazer o limite da microbacia, tá? Precisa dos pontos mais altos do terreno. Esse aqui, sem as curvas de nível, não dá para fazer, tá? Precisa das curvas de nível para saber por onde, qual lado do terreno que a água vai cair para contribuir para esse rio, tá? Mas isso aqui já entra na parte de hidrologia, tá? A gente não vai entrar dentro desse aspecto do estudo. Mas foi feito esse contorno, alguns pontos aqui, ó, georreferenciados foram marcados na carta, ó, tá? Alguns pontos aqui, ó, foram marcados. Talvez sejam marcos geodésicos reais do local, tá? Foram marcados aqui. Aqui na legenda eles não apareceram, então não sei se são pontos qualquer ou são marcos geodésicos reais. E também mostra outros elementos, como rodovias, aqui ó, foi dado algumas características aqui da ocupação, né? Então, essa é a situação real. E aqui nós temos uma seção que foi feita aqui de A até B. Provavelmente foi feita depois, posteriormente, para mostrar como é que é o relevo nessa região. Bom, mas a parte importante aqui é a fotointerpretação. A fotointerpretação foi feita esta chave de interpretação. Nessa chave aqui, está tudo certo, está gravando, ok? Nessa chave de interpretação foi elencado aqui algumas características de padrões. Olha, urbanização consolidada, lotes e quadras padronizadas, alta taxa de ocupação, edificações pouco extensas e pequenas. Então, isso aqui é o que caracteriza uma urbanização consolidada. Tá? Então, ó, ele mostra aqui, a partir de uma classificação supervisionada, ou seja, eu delimitei ó, uma parte da imagem e estou informando para o programa, isso aqui é urbanização consolidada. Então, ele vai tentar identificar esse padrão de pixels e na hora disso o software ele vai selecionar esse tipo de região como urbanização consolidada.
Aqui uma urbanização incipiente, a gente tem tipo loteamentos que não estão totalmente ocupados, tá vendo? Então, aqui no caso, essa seria a ideia de incipientes, tá? Pouco ocupados. Então, como se fossem loteamentos mais novos, né? Ou que não teve ainda tanta valorização ainda e por conta disso ficou ainda desse jeito. E industrial. Industrial tem elementos de edificação mais compridos aqui, né, como se fossem galpões. Então, esse aqui já é um pouco difícil de identificar, tá? Porque industrial é bem, vamos dizer assim, em termos de classificação supervisionada, daria bastante problema. Cada indústria às vezes tem tamanhos diferentes, mas são elementos muito grandes em comparação com esses aqui, tá? E normalmente aqui a gente tem a presença de avenidas e rodovias, né, para escoar os produtos. Então, alguma coisa sim ajudaria a identificar essas regiões. Urbanização consolidada não pavimentada, então aqui a partir das ruas mais vermelhas aqui a gente poderia identificar que são estradas de chão, né? Os vazios urbanos, que estaria aqui não seriam áreas rurais exatamente, mas seriam vazios dentro da cidade. Aí são algumas chaves de interpretação, tá? Esse trabalho teve bastante, não é só esse. E aqui tem uma ideia da imagem já classificada, ou seja, foi processada pelo computador, pelo algoritmo, a partir dessa classificação supervisionada, e o programa entendeu daquela região dentro da microbacia essas áreas aqui, ó, que ele pintou, que foi pintado uma cor para cada área supervisionada. Então aqui, por exemplo, essa verde mais clarinha é uma vegetação rasteira. Verde mais escura, a vegetação arbórea. Um ocre aqui, a mata ciliar. Laranja, solo exposto. Amarela, agricultura. E esse meio rachurado, urbanização incipiente. Então, lá em 72, né, na época estava começando a ter os pioneiros ali, né, algumas talhões de terra começando a ter urbanização. Mostra aí, por exemplo, né, em torno desse buffer aqui, ó, desse contorno do rio, ó, é um rio, foi feito um buffer de 30 metros para os afluentes também e um de 50 metros para as nascentes. Ó. Já mostra que nessa época tinha nascentes dentro da região de urbanização incipiente. Já tinha uma ocupação de área de preservação permanente aqui já antiga já, né, nessa região. Né? Então, aqui, de certa forma, já tinha algum problema nesse aspecto. Com o passar do tempo, ó, 20 anos depois, a gente percebe aqui que a mata ciliar diminuiu um pouquinho, né? Ou bastante, na verdade. A área de urbanização incipiente aqui, ela mudou e deu a ocupação para uma região rosa de urbanização consolidada. Então, toda essa região central, que praticamente tinha um pouco de lavouras e vegetação rasteira, agora tem uma urbanização consolidada. A vegetação arbórea, as matas, praticamente sumiu aqui, ficou um pouquinho aqui que foi reflorestado, ó, né? Esse aqui foi plantado artificialmente, mas a nativa, ela praticamente deixou de existir, né? Que apareceu aí foi uma vegetação arbórea artificial, no caso, né? Tanto que foi estar pintada de outra cor aqui, porque ela foi reflorestada, né? Não é a mesma de anteriormente. E temos uma conformação bem diferente aqui. A gente tem uma região industrial agora também, ó, aqui embaixo. Parte das nascentes estão lá dentro também, ó. As nascentes protegidas ficaram aqui, pelo menos aqui, ó, nesse aspecto, né? Essa região de urbanização, ela deixou de existir e aqui ficou uma região, vamos dizer, mais ou menos protegida em termos das nascentes, das áreas de preservação permanente. Aqui ainda até que está protegido pela região de uma urbanização incipiente, mas aqui, por exemplo, já está dentro de uma região de urbanização consolidada, sem nenhum tipo de vegetação ali, ou muito significativo. E aqui, mais alguns anos depois, a gente percebe que a gente tem também a existência de vazios urbanos, né? Ou seja,
a área urbana aqui ela foi delimitada praticamente para todo esse contorno da bacia que ele já está dentro da área urbana. Então, não dá mais para classificar essa região aqui como área rural, necessariamente, né? E ali, basicamente, temos uma região dentro da área urbana, então ela já fica classificada como vazio urbano aqui, uma mudança. Provavelmente uma história dessa região que ainda não foi ocupada, né? Tem ali já as parcelas preparadas, mas não tem nenhum loteamento ainda devidamente, ou não foi exatamente parcelado o terreno. Então, a gente percebe que, em termos de ocupação das áreas de preservação permanente, né, a gente tem aí, nesse sentido, esse tipo de estudo dá para perceber que há, há um certo nível de destruição aí da vegetação nativa, né, mas com esses últimos anos parece que alguma mata ciliar foi replantada aqui ou foi recuperada, mas mesmo assim tem uma situação crítica aqui, né, de para esse corpo d'água, né, dentro da cidade, que não está muito bem protegido aí devido a essa evolução antrópica no caso, né? Então esse tipo de estudo ajudaria aí no quesito ambiental, né? A gente poderia fazer estudos diferentes no nível urbanístico, né, com outras características de interesse aí, né, potencial paisagístico ou turístico, ou relativo a rotas ao comércio, pontos de interesse, tá? A gente poderia fazer vários tipos de áreas, né? Não só classificar aí nesse sentido ambiental, tá? A gente poderia classificar em outros quesitos, né? Níveis de interesse e potencial para algum determinado outro tipo de estudo, tá? Às vezes aí onde você tem uma área de interesse melhor ou potencialmente mais ideal para a implantação de algum tipo de equipamento urbano. Daí eu teria que fazer alguma correlação entre as áreas, né, e o seu peso, né, para esse potencial. Por exemplo, onde seria melhor eu ter a implantação, por exemplo, de um hospital municipal? Qual região? Onde a prefeitura tem terreno? Não. Onde a prefeitura tem terreno seria as regiões onde seria mais fácil, mas a prefeitura pode desapropriar também, pode comprar outros terrenos. Então tem um peso isso. Onde seria melhor? Uma região mais central, uma região mais afastada, onde tem uma declividade do solo melhor, mais branda, onde esteja mais próximo de uma região mais densa ou menos densa, onde está mais próximo a uma avenida. Então, a gente poderia usar padrões de interpretação também para classificar em mapas em regiões com peso melhor ou pior para um determinado tipo de estudo também. Tá? Bom, aqui tem os resultados em termos de percentagem de área, evolução, foi utilizada ali, porque depois que você faz essas áreas, não é tão difícil você calcular o valor delas, né? Por mais que sejam pixels, dá para depois você transformar esses pixels em vetores e calcular as áreas ocupadas por esses vetores, por esses polígonos, tá? E daí, a partir disso, você consegue verificar a evolução, né, aí do estudo que você está querendo verificar, se no caso é uma evolução. Tá? Então, seria isso, tá? O slide da fotointerpretação e do sensoramento remoto. Acho que nada muito complicado, tá? Eu já vou finalizar aqui a aula, o vídeo também, tá? O que vem antes do contexto e localização. Faz tempo essa pergunta, hein? Mas eu acho que sombra e altura estava ali antes, né? Não sei se você estava anotando, mas no vídeo acho que você vai conseguir perceber. Não sei se era isso que você estava falando. Tá? Mas então tá bom.